Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também aproveita e me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Mensen geheel uit de kleren, zodat wij er wat van kunnen leren. Deze kinderen uit groep 7 en 8 mogen aan hen alles vragen over hun blote lichaam. En vandaag hebben we als gasten transgenders. Het gaat echt om het gevoel wat je van binnen hebt. Ja, en dat gevoel, dat kan je gewoon hebben, maar daar kan je ook iets mee doen. Zoals ik ook een operatie heb gedaan, maar je kan ook transgender zijn en geen operatie. Cada dia mais olhamos para as situações que estão acontecendo no mundo e pensamos rapidamente os dias de Noé, os dias de Sodoma e Gomorra. Sim, esses fatos que eu mostrei para vocês no começo são só poucos de muitos que já relatamos aqui no canal e outros que eu nem me atrevo a falar sobre, mas nós sabemos que tem sido muito triste saber de certas notícias que o mundo está mostrando para nós. Dentre elas, nós vemos muitas coisas relacionadas à sexualidade e perversão e principalmente invadindo o espaço das crianças com temas que não deveriam ser abordados para elas. Então, afinal de contas, aonde isso tudo começou? E como vai parar isso tudo? Quando falamos dos dias de Sodoma, nós lemos lá em Gênesis 19 a história de Ló, onde ele tem contato com os dois anjos e a região onde ele estava, Sodoma, estava prestes a ser destruída pela ira do Senhor, justamente pelo fato da calamidade que se encontrava aquele lugar. Quando lemos Lucas 17, 28, diz: assim também aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Perceba como o dia em que o homem se manifestar está justamente falando da volta de Jesus Cristo após a grande tribulação. Isso porque ele virá em um tempo onde o mundo estará de ponta cabeça. E é claro que quando olhamos pensamos, como é possível mais ainda do que já estamos vendo? Sim, o mundo ainda vai piorar, porque a palavra de Deus indica-nos isso, que Jesus vem em um tempo onde as pessoas estavam completamente distraídas com as futilidades, as perversões, as promiscuidades,
tudo de ruim do mundo, esquecendo que o mundo espiritual existe, que um dia todas vão se deparar com o Senhor e ter que prestar contas daquilo que falaram ou deixaram de falar, fizeram ou deixaram de fazer. Ló tinha vindo para a terra de Canaã com Abraão, seu tio. E depois de ter sido dada a primeira escolha da terra por Abraão, Ló escolheu a planície fértil, antes das cidades de Sodoma e Gomorra, para ficar lá. Abraão escolheu viver em tendas, longe das cidades da planícies, em vez de morar naqueles lugares onde sabiam que eram cidades pecaminosas, depravadas, como Sodoma. No entanto, ele deu primeiramente a Ló a escolha. Ló era um jovem provavelmente crente, cujos desejos carnais levaram essa escolha melhor a ele, porque ele não perguntou a Deus, ele não pensou com discernimento. Ele escolheu viver entre as cidades e armou sua tenda perto de Sodoma. A atração do mundo era forte, embora ele, como Abraão, vivesse pela fé. Na verdade, foi uma escolha entre desejos do espírito e desejos da carne. Enquanto Abraão era um homem espiritual e andava com Deus, ele teve uma revelação clara do Senhor, mas Ló ainda era jovem e não teve essa mesma revelação que o seu tio Abraão havia tido. E exatamente algum tempo depois encontramos Ló e sua família morando na própria Sodoma. As atrações babilônicas da vida na cidade de Sodoma atraiu Ló e sua família para morar lá dentro. Perceba como, quando nós estamos próximos de lugares que são tentadores, de alguma maneira, nós precisamos dobrar a atenção. Talvez você tenha se curado de algo quando você ainda não havia se convertido, como drogas, bebida, traição, adultério, perversidades, prostituição. Então você se converte e está se tornando um ser espiritual, mas você fica próximo daquela cidade, você fica morando de maneira que possa olhar para aquilo todos os dias, e vai chegar um dia que talvez você não esteja tão bem e o seu orgulho que precede a queda te leve para aquela cidade, para aquele local, ou as suas fraquezas, ou uma depressão, ou uma ansiedade. Enfim, este homem, Ló, é um exemplo de alguém que poderia ter vivido em um lugar melhor, mas preferiu estar perto de uma cidade promíscua e cheia do pecado. A cidade de Sodoma foi totalmente entregue à perversão e depravação sexual antinatural. Somos informados de que homens e meninos de todas as partes da cidade foram à casa de Ló para violar sexualmente os convidados de Ló. Era uma homossexualidade violenta. Estes homens e meninos vagavam pela cidade procurando outros homens para agredir e estuprar. Quando vemos o rápido aumento de sodomias hoje em muitos países e até em Israel, vemos Sodoma novamente. Como vemos hoje ao nosso redor. Perceba como Satanás utiliza muito as questões sexuais depravadas de todas as formas para mudar os conceitos do cristianismo. E nós somos taxados como preconceituosos, mas na verdade o que Satanás está fazendo é modificando o verdadeiro conceito do cristianismo, que o nosso próprio Deus instituiu sobre a terra, o Criador de todas as coisas, do homem e da mulher. Então, eles fazem com que o próprio Deus disse que é certo se torne errado. E então eles estão tentando modificar os conceitos, principalmente na cabeça das crianças e dos adolescentes. Que você já foi adolescente e sabe bem, esta faixa etária nós temos muitas confusões ainda de identidade. E é aí que Satanás quer entrar, trazendo uma nova percepção do que é o homem e a mulher para o adolescente. Então, o conceito de homem e mulher está sendo totalmente deturpado. Quando lemos Judas, capítulo 1, versículo 7, diz assim: de maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra
e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Ora, estes, da mesma forma como alucinados inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. O juízo virá sobre todo aquele que cai nesta tentação de depravação sexual, seja qual for o gênero. Cada vez o discurso está sendo feito de maneira mais estúpida, porque as pessoas começam a achar que o cristão está falando é coisa do passado. Precisamos nos renovar, precisamos nos atualizar, é isso que eles dizem. Mas o que eles não percebem é que o juízo está separado para aquele que segue estes caminhos da depravação. O juízo e o fogo de Deus para consumir todos estes. Romanos 1:26 diz: e por esta razão Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Deus trará um castigo para cada um conforme aquilo que tem realizado. Por isso, se porventura você tem qualquer tipo de deslize de perversão sexual, seja qual for, ou conhece pessoas assim, comece a orar. Peça para que o Espírito Santo te ajude a sair disso. Este é um caminho que Satanás tem aberto para muitas pessoas, porque o pecado nesta área, ele traz prazer momentâneo. E então as pessoas, por exemplo, com esta mulher que escolheu ter 2 maridos, ela acha que isso vai tratar uma depressão, enquanto que na verdade isso é totalmente momentâneo e ilusório. Obviamente ela vai ter problemas seríssimos de depressão, e não só, síndromes e todos os outros tipos, porque ela nunca vai se sentir realmente amada. E não só isso, ela atrai a ira de Deus sobre ela. Isaías 1, versículo 9: não tivesse o Eterno, o Senhor dos Exércitos, nos deixado alguns sobreviventes, já estaríamos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Todos os que praticam sodomia, todos os que seguem os exemplos dos mesmos habitantes de Sodoma e Gomorra, que se deixaram levar pelas perversidades e seduções de Satanás, enlubriados com algo que é passageiro e esquecendo-se das coisas que ficam para sempre, nenhum desses herdará o reino dos céus. 1 Coríntios 6, 9: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie. Versículo 12: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te entregar nossas vidas em tuas mãos agora. Sabemos que basta estarmos de pé para cair. Não somos melhor do que ninguém, mas temos a tua presença diante de nós. Por isso, perdoa-nos em nossos pecados, seja quais forem, Senhor. Te apresento agora a vida de cada um dos irmãos aqui que querem deixar para trás a promiscuidade e todo o pecado sexual da carne, seja ele qual for. Tu conheces os corações, por isso vai sondando o Espírito Santo agora e vai renovando. Todo aquele que porventura tem pensado neste pecado, todo aquele que é casado, mas tem desejado
outra pessoa que não seu esposo ou sua esposa, todo aquele que tem olhado pornografia, todo aquele que tem feito qualquer tipo de pensamento ou atitudes que não te agradam neste quesito, Senhor. No nome de Jesus, Tu conheces o coração, Pai, muito mais do que nós mesmos. Vai sondando e vai retirando todo o pecado e levando para longe, Senhor, para nunca mais voltar para este corpo. Traz santidade, traz pureza, Senhor. Ó Pai, que possamos sentir prazer na Tua presença, na alegria que há no Senhor, no preenchimento que só Deus pode nos trazer, em nome de Jesus. Abençoa os casamentos, os relacionamentos, que cada dia possamos ter relacionamentos mais fortalecidos na Tua presença e que sejam vidas sexuais saudáveis com o seu esposo, sua esposa apenas. É o que te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.